E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aurora Engenharia. No vídeo de hoje, eu vou trazer um tema que é sugestão de vocês lá no Instagram. A gente vai falar sobre algumas situações de projeto. Então, eu vou preparar vários vídeos, inclusive, sobre situações diferentes que a gente enfrenta quando está trabalhando com projetos hidrossanitários, principalmente no quesito de compatibilização. A gente tem uma etapa aqui no escritório, né, um processo de projeto, e essa etapa é a pré-compatibilização. Então, toda vez que a gente começa um novo projeto, essa é uma das etapas do pré-projeto. Então, antes da gente começar de fato a modelar, a gente faz um estudo, uma análise da arquitetura e da estrutura, juntamente ali, né, com as nossas ideias de onde passar os tubos, quais soluções são possíveis para cada situação, e eu quero trazer um pouco disso aqui para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vou mostrar aqui esse projeto arquitetônico, né, que a gente pegou para fazer o hidrossanitário, projeto de uma casa de alto padrão, projeto bem bonito, né, tem uma fachada bem interessante, né, bem imponente. Realmente um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado. E o que eu quero mostrar para vocês neste projeto? Reparem o seguinte, vou abrir aqui a planta do pavimento térreo. Vou aproximar aqui um pouquinho. E aqui é a frente da casa, né? Sala, a gente já tem uma suíte, outra suíte. Eu quero mostrar mais especificamente a parte aqui mais do fundo, olha. Nessa região, reparem que a gente tem aqui um banheiro, tá? Aqui não tá dando para ver o chuveiro, né, a ducha, mas tem uma ducha aqui, tem um lavatório aqui, essa modelagem não tá 100%, mas enfim, aqui tem um lavatório, né? Aqui a gente tem a bacia e vai ter uma ducha aqui. Aqui a gente tem uma lavanderia com a máquina e um tanque. E aqui a gente tem outro banheiro, ó, com 2 lavatórios, bacia sanitária, e aqui são 2 duchas nessa parte aqui do box. Então a gente está falando dessa parte aqui, ó. Lavanderia, né? Os 2 banheiros estão aqui. E vou subir o corte aqui para vocês verem que na parte de cima, olha, a gente tem uma área aberta. Isso aqui vai ser um terraço aberto mesmo. E ali dentro tem um salão de jogos e tal. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por onde subir as ventilações de esgoto desse projeto? Dessa região aqui, né? Porque a gente tem uma lavanderia, tem que ter ventilação? Tem. Um banheiro, 2 banheiros, todos precisam de ventilação, né? E a ventilação, a gente sabe, é um tubo que tem que subir até acima do telhado, né? Vai encaminhar os gases para a atmosfera. Mas que telhado, né? Porque aqui em cima a gente já tem, né? Vamos abrir aqui a planta de piso. Aqui em cima a gente tem uma área totalmente aberta. Então, por onde esses tubos vão passar? Geralmente a gente pega os tubos de ventilação, entra dentro de uma parede e sobe, né? E vai embora ali. Às vezes faz um desvio para não bater numa viga, né? E sobe direto, né? É o ideal. Mas aqui não tem como. Então eu pergunto para vocês, o que fazer nessa situação? O que vocês fariam, né? Deixa sem ventilação? Não pode, né? Coloca VAA em tudo? Não é o mais indicado, né? Talvez, assim, em último caso, se não, realmente não tiver jeito mesmo, põe VAA em tudo. Eu não gostaria dessa solução, porque a VAA, ela é um quebra-galho, né, galera? Ela não faz a função de encaminhar os gases para a atmosfera, por exemplo. Então você fica ali com uma coisa assim, meio gambiarra, pode-se dizer, porque além de tudo é uma peça mecânica, essa peça mecânica com o tempo ela pode falhar, né? Então até você perceber a falha, né, que vai estar entrando mau cheiro ali no ambiente, vai ficar uma coisa desagradável. A ventilação integral, ela é sempre a melhor opção, tá? Então o que fazer numa situação como essa? A gente já prevê esse problema aqui antes de iniciar o projeto e indica algumas soluções. Nesse caso, o que a gente pensou? Vou mostrar para vocês. Aqui agora eu já estou com um projeto de esgoto mesmo, onde a gente já começou algumas partes da modelagem. Qual que é a ideia principal aqui?
A ideia é a gente pegar todas essas ventilações, uni-las em algum ponto e andar com elas entre a laje e o forro até esta parede aqui. Vocês podem ver que está bem distante até esse ponto aqui, porque esse ponto aqui é uma parede que vai subir até o telhado. Eu vou mostrar em corte, vocês vão entender melhor o que a gente está querendo. Então, reparem que a gente não tem nenhum ponto aqui para subir essas ventilações. Eu poderia, por exemplo, tentar subir nessa parede. Não seria o mais indicado, porque essa parede aqui, ela é uma parede que não tem telhado em cima dela, né? É aquela região, deixa eu mostrar no 3D de novo para vocês aqui. Essa região aqui, ó, é uma estrutura meio que decorativa, né? Então eu ia deixar o tubo saindo aqui para fora e ia ficar um pouco estranho, né? Então não faz sentido subir aqui, né? E você não tem mais locais de subir esses tubos, ó. Não tem parede, né? Tudo uma área bem extensa, né? Uma área ali de lazer, né? Da casa. E você não tem paredes, ó. Tem cortina de vidro. E a única parede que tem é essa aqui, né? Depois tem outra, mas essa aqui seria a mais próxima. E é um ponto legal de subir, porque você tem essa parede que não tem viga aqui, né? Já que nessa região vai ter apenas um forro e depois a estrutura do telhado em cima com estrutura metálica. Então não tem uma laje aqui também, né? Essa parede morre no forro. Então você vai subir esse tubo simplesmente dentro de uma parede e depois passar através do telhado, né? Como está aqui na imagem, entendeu? O problema dessa solução é que, como essa parede está muito distante ali dos nossos banheiros e da lavanderia, esse tubo ele vai começar a subir, né? A ventilação a gente tem que dar um aclive quando a gente está andando com ela assim na horizontal, de no mínimo 1%. Pode parecer pouco, mas quanto mais longe for, mais esse tubo vai subir. E aí que entra, né, a comunicação entre a equipe de engenharia e a arquitetura e também com o cliente da casa. Vocês podem ver o seguinte, ó. Aqui tinha previsão de um forro. Ó, esse aqui é o forro que foi previsto. Porém, o espaço, né, entre esse forro e a laje, ele é muito pequeno. E teria que rebaixar esse forro. Então, o que isso vai encadear, né? A gente vai acabar diminuindo o pé direito dos ambientes. Então, o previsto aqui, ó, para esse banheiro, por exemplo, era um pé direito de 3,10. E com essa solução, a gente teria que diminuir para mais ou menos 2,90. São 20 centímetros a menos. Tudo bem que é um banheiro, né? Geralmente é comum você ter banheiros com pé direito inferior, né, a 3 metros. Porém, é uma situação que a gente não pode sair fazendo sem falar nada. Então, a gente fez essa modelagem aqui justamente para entender exatamente como deveria ser, né, essa solução. E agora a gente vai apresentar isso daqui para o cliente e para o arquiteto. Outro problema mais sério, né, é que esses pés direitos aqui, que vão ser modificados, não são só de banheiros, né? A gente tem, olha só, a gente tem essa parte aqui que é o banheiro. Aqui a gente tem um closet. Aqui a gente tem o quarto da suíte, né? A suíte principal da casa. Aqui a gente tem outra suíte, outro banheiro e essa parte aqui é outro quarto, né? Outra suíte. Então, claro que conforme o tubo vai subindo, né? A gente consegue aumentar um pouquinho o pé direito. Então, esse pé direito de 2,95 seria o do closet. A gente conseguiria usar 2,95 aqui para o closet. Aqui na suíte principal, está no limite aqui dos 3 metros. Provavelmente, com a espessurazinha do forro, pode ser que fique ali um pouco menos, talvez 2,98, 2,99. Mas fica bem próximo dos 3 metros, que seria a situação menos ruim, né, para um quarto, né, que estava pedindo 3,10, a gente diminuiria só 10 centímetros. Será que o cliente e a arquiteta vão aceitar, pessoal? Comentem aí se fosse vocês. Aceitariam essa diminuição no pé direito da casa? E lá em cima, né, aqui nessa região, a gente já consegue
quase que manter, né, os 310, teria que abaixar bem pouquinho, mas ainda assim, né, teria que mudar. Então, essa ventilação subiria aqui, né, e estariam resolvidos esses problemas, né? Inclusive, esse projeto aqui tem várias outras situações que eu quero trazer para vocês, só que em outros vídeos, tá? Bom, e caso eles não aceitem, né, fazer essa alteração, caso eles batam o pé e falam, não, tem que ter 3,10 metros em todos os ambientes, pronto, acabou. Uma outra solução possível seria alterar a estrutura da casa. Então, eu aumentaria o nível dessa laje. Esse estrutural é um parceiro nosso que está desenvolvendo. Então, a gente poderia, né, propor, né, essa ideia. Bom, vamos aumentar então o nível da casa para a gente poder ter um espaço maior entre a laje e o forro. Isso poderia desencadear em um custo maior, mas, sinceramente, por ser uma diferença muito pequena, né, são ali 10, 15 centímetros no máximo, eu acho que seria viável, né? O maior viés talvez seria o tempo, né, de refazer esse projeto estrutural, né, detalhar de novo, mas pode ser feito, né? Mas e aí, galera, o que vocês acharam da solução que a gente está propondo aqui para esse projeto? Será que teria outra forma de fazer? Se você conseguiu enxergar alguma coisa que a gente não enxergou, comenta aí, que quem sabe a sua solução é melhor que a nossa, né? Mas o que eu queria trazer para vocês, no geral, é que todo projeto vai ter situação, né? Situações diferentes, às vezes situações únicas. Essa situação aqui a gente nunca tinha enfrentado, de ter que percorrer uma distância tão grande aqui nesse ramal, né? Na horizontal aqui, entre laje e forro, né? E o entreforro, né, o espaço entre laje e forro, ele sempre é uma opção, né? A gente tem várias, teria shafts, né, é uma opção também. Poderia talvez criar um shaft no canto aqui, né? Apesar de que, né, pelo 3D aqui, talvez não ficaria tão interessante, mas não sei, né? Porque aqui já não tem o telhado, né? O tubo acabaria ficando exposto de qualquer maneira. Não sei se seria legal. Mas o shaft, na maioria das situações, ele pode ser uma ferramenta, um artifício de compatibilização muito bom, né? Paredes hidráulicas, paredes falsas, né? Rebaixo de estruturas, são elementos que a gente pode propor, né, tanto para a arquitetura quanto para a estrutura, para resolver diversas situações de projeto. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, que ajuda o canal a crescer. Confere se está inscrito e compartilhe com um amigo, deixa sua força nos comentários. Vou ficando por aqui. Grande abraço, até a próxima.